Será que a gente ainda sabe o que é igreja? Professor, como é que é isso? Claro que eu sei o que é igreja. Será? Gente, nós estamos numa época que os conceitos estão tão bagunçados e tão mesclados que nos provoca a pensar sobre o que realmente é igreja e o que a gente está entendendo por igreja. Que é o professor Eduardo, nós estamos no Papo de Teologia e vamos tentar aprofundar nesse assunto aí. Antes de aprofundar, só chamo tua atenção para você tocar o sininho, se inscrever aqui no canal e compartilhar aí com teus colegas para que a gente possa ampliar essa nossa compreensão aqui. O que é igreja, né? Igreja é um conceito já estranho do começo. Porque o termo eclésia, de kletos, de clesis, ele está se referindo a um grupo escolhido para algo, para uma reunião, né? O pessoal fala chamados para fora, eclésia, eclesia, né? Isso talvez na época do Novo Testamento tenha surgido em referência à comunidade para, tipo, destacar do judaísmo. A eclésia era aquele grupo que talvez estava se destacando da comunidade judaica e começando uma comunidade judaica nova, que seria essa eclésia, tá? Mas não estava claro ainda a igreja. Essa nossa noção de igreja ela surge uns 150, 200 anos depois, né? Logo no começo ali você tem uma comunidade judaica, todas as práticas judaicas. O que era cristão? Cristão era o partir do pão, aquilo era bem cristão, né? Foi uma das principais ênfases do cristianismo, né? Mas o resto era muito judaico, não tinha muita compreensão do que é cristão, a graça, a misericórdia. O que é cristão é aquilo que cria problema para Paulo, que é o rompimento com a lei, o rompimento com Moisés, a ênfase em Jesus, né? Que você vai encontrar isso na parábola, né? Pode ser uma parábola do Monte da Transfiguração, que primeiro vem Moisés, Elias e Jesus, que é a lei, os profetas e os evangelhos. Passa a nuvem, ouve a voz, esse é meu filho amado em quem me comprazo. A lei e os profetas são levados embora e só ficam os evangelhos. Onde a comunidade vai entender que o mais importante eram os evangelhos, né? Que seria aí a substituição daquela percepção antiga. Eclésia, né? Chamados para se distanciar um pouco daquela percepção. Essa é uma interpretação, né? Chamados com um propósito. O povo vai desenvolver várias a questão do chamado. Mas esse não é o caso. O negócio é que lá perto do século II, final do século I, começo do século II, a igreja, a eclésia, essa comunidade já está totalmente ritualizada, né? Aquelas práticas dos evangelhos de andar na rua, de interceder pelas pessoas, de orar, de ajudar, de fazer diferença na vida de quem tiver à sua frente, isso já não existe mais. No final do século I, você já tem tudo ritualizado. É horrível, né? Assim, agora, aquelas palavras de Jesus que eram vida, agora são ritual. Vocês se reúnem e vamos cantar, né? Jesus nos amou e tal. Agora nenhum Jesus mandou a gente sair cantando isso. Ele mandou você amar o outro, não é para sair cantando que você ama. É muito diferente cantar que ama e amar, né? É muito diferente cantar eu sou adorador e adorar de verdade. Ficou muito palavrório a comunidade cristã logo do começo. Ritualizou a fé. Agora ser cristão era ser batizado, participar da ceia, ou cantar e ler algumas tradições da escritura. Virou isso. Então aquilo que era extremamente vivo, real, prático, se torna uma instituição já no final do século II. Tem um livro aí, se você quiser ler, é um livro do Emil Brunner, A Traição do Cristianismo, que é justamente a institucionalização. A tese do livro é que quando o cristianismo foi institucionalizado, ele traiu a própria mensagem. Ele abandonou o cristianismo. Essa também, é claro, essa é a tese do Nietzsche, no livro Anticristo. Ele vai fazer justamente essa tese de que o cristianismo morreu quando Jesus morreu. Porque a partir da morte de Jesus, a igreja inventa toda uma teoria, um Jesus sagrado, uma religião cheia de ritos, e toda aquela vivência disruptiva que Jesus ensinou, a igreja abandona e começa a viver um monte de ritos. Talvez já não é mais igreja. Por isso que eu estou falando. O que é igreja? A gente precisa partir do conceito, né? Quando a gente olha hoje e percebe a igreja hoje, parece que nós estamos muito mais próximos desse conceito ritualizado que surge no século II do que aquele conceito mais vivencial que você tem ali na comunidade de Jesus. Claro, isso não é absoluto, não dá para a gente falar de todas as igrejas, né? Nem de todas as comunidades. Na minha experiência de fé, eu participei de várias igrejas e algumas igrejas eu percebi bem melhor essa prática dos evangelhos no povo, em algumas pessoas, algumas partes da comunidade, mas também percebi muito que várias igrejas seguem muito essa ritualização da fé.
E aí fica aquela questão, o que é então a igreja, né? Eu tenho uma metáfora que eu gosto de explicar a igreja. O que é a igreja, professor? Eu falo, igreja é igual uma festa americana. Como assim, professor, uma festa americana? Sabe com aquela festinha americana? Festinha americana, quem é mais novo não sabe, né? Só quem é mais velho. É brincadeira, né? Mas o pessoal mais novo, a gente fala festa americana, não sabe. Aqui antigamente a gente fazia festa americana. Eu nem sei porque é chamar de festa americana. Mas a gente fazia as festinhas, fazia festinha e cada um trazia um pratinho. Isso era a festa americana. Cada um traz um pratinho e reunia e ali a gente fazia a festinha. Na igreja nós fizemos várias festas americanas. Quando trabalhei na comunidade, algumas comunidades, a gente ia fazer uma festa e cada um trazia um pratinho. Daqui a pouquinho tinha uns 200 pratos ali e fazia um festão. Né? Mas por que a igreja é igual à festa americana? Porque a igreja, assim, é a comunidade onde eu levo o meu pratinho. Onde aquilo que Deus faz na minha vida e aquilo que eu estou fazendo na vida do outro, eu levo para partilhar com a comunidade. Então a igreja é aquele lugar que quando eu vou, eu já estou levando ele para aqui. Ó. Isso aqui foi o que Deus fez na minha vida essa semana. Isso aqui foi o que, através de mim, Deus fez na vida do outro essa semana. E aí eu levo para partilhar com os irmãos. Então a igreja tinha que ser essa comunidade, onde aquela vida, aquele evangelho vivo que Jesus ensinou é vivido durante a semana, e que naquele momento litúrgico eu vou partilhar com meus irmãos aquilo que o evangelho vivo se manifestou de segunda a sexta na minha vida, de segunda a segunda na minha vida. O problema é o seguinte, é que a igreja virou o contrário. O crente vai na igreja com o bacião vazio para chegar lá e só em vez dele levar aquele pouquinho para partilhar com o outro, ele vai com o bandejão vazio esperando encher. Então ele não partilha com ninguém e só vai para ter. Então essa cultura do ir para a igreja para ter descaracterizou tanto que a igreja, tanto, essa ideia de litúrgica, aqui é o lugar da bênção, aqui é o lugar que você vai receber, aqui é o lugar que você vai ter, perdeu a característica. Então o pessoal fala assim, igreja. Eu falo assim, nós temos hoje nosso conceito de igreja e nós temos a comunidade de Jesus. Para mim, a comunidade de Jesus não tem nada a ver com o nosso conceito de igreja. Nosso conceito de igreja é uma criação que começa no século II e que se desembrulha até hoje, se formando em diversos ritos e práticas litúrgicas, e não interessa se é pentecostal, se não é, se é tradicional. Gente, ela se desdobra da mesma forma. A igreja surge quando, professor? Quando 2 ou 3 reunidos decidem fazer diferença na vida do outro. Aí está a igreja. Então, quando Jesus falou, onde tiver 2 ou 3, meu nome ali, eu estarei, é justamente isso. Estar em nome de Jesus, ele não está falando que você está fazendo culto, você está cantando, lendo, não é isso. Estar em nome de Jesus, vamos lá, não é estar em nome da igreja. Estar em nome de Jesus é ir até o outro, é fazer diferença, é o outro poder olhar para você e ver Jesus. Enquanto o outro não olhar para você e ver Jesus, você não sabe o que é o evangelho, entendeu? Isso é a diferença. Eu não sei o que é o evangelho. Nossa, vamos saber o que realmente é o evangelho quando você olhar na vida do outro e ver Jesus, e quando o outro olhar na sua vida e ver Jesus. Quando isso acontecer, aí nós vamos entender o que é o evangelho. E quando nós começarmos a fazer isso juntos, aí nós vamos entender o que é a igreja. Beleza, gente? Fico por aqui, deixa essa provocação aí, esse barulho aí no teu ouvido, pra você tentar dormir com isso, e nos vemos então aí no nosso próximo bate-papo. Até mais.